Aqui é o Juba. Aqui é o Sérgio. Estamos começando o J8 agora recheado de spoilers, né? Porque agora é Drive My Car com direito a falar o que acontece no final. A gente não vai pisar no freio. A gente vai falar de todos os spoilers aqui. Mas antes da gente falar, eu tenho que pedir para você deixar sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho e você vai receber tudo que a gente publicar futuramente por aqui. Então a gente agora vai falar de Drive My Car com spoiler. Se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, né, assista lá. E agora a gente vai falar o que realmente acontece, né? A gente já pode falar que todo mundo morre no final. Não tô brincando, não é isso que acontece. Mas assim, a gente deu ali uma resumida, a gente falou, né, no outro vídeo o que acontece no primeiro e no segundo ato ali. E o que tem pra gente falar de spoiler aí é contar aí como acontece essa mudança aí dos personagens. No caso aí, o Yusuke, o protagonista, ele tá ali fazendo a peça com o pessoal. E assim, você percebe que ele tem um relacionamento diferente com um dos personagens ali, que é o Koji, né? E assim, o diretor, o Yusuke, ele não é burro, né? Ele sabe que teve alguma coisa ali que esse Koji teve com a esposa dele e a outra. Então, esse é um dos motivos que faz ele ter essa, tipo, uma rixa com esse ator aí. No caso, o Koji, ele fica sabendo do teste de elenco, ele vai atrás, ele quer muito fazer parte dessa peça aí, porque ele conhecia a outra, era muito fã dela, e naquela conversa que eles têm ali no bar, ele confessa que ele conhecia ela, que ele gostava dela. Então, acaba sendo uma conversa entre dois caras que eram apaixonados pela mesma mulher. E não fica só nisso também, né? Tem algumas coisas a mais ali que são reveladas entre os dois, né? Como eu falei, o filme ecoa muitos detalhes que você precisa juntar as peças para entender a história. Quando tem essa dualidade entre os dois personagens, o que a gente tem? Sempre cenas de bar que alguém tá tirando uma foto e o cara sempre reage nervoso, querendo socar a pessoa. E aí depois você vai entender que ele, na verdade, ele era um ator famoso, ele tinha uma agência no Japão que representava ele, só que aconteceu um escândalo e ele estava atuando em teatro de forma independente. Ele não estava mais sendo assessorado. E isso vai ser um plot que vai ser trabalhado na história. E até para mostrar por que, que esse personagem é tão impulsivo, ele é tão arrogante, por que, que ele cai em cima das mulheres daquele jeito. Outro fato interessante é a questão do protagonista ter pego a esposa dele com um amante no começo. É uma cena rápida, ele chega em casa mais cedo e vê a cena na cama, ela não percebe, ou ela finge que não percebe, ele vira as costas e vai embora. Isso dá uma brecha para o que vai ser contado aqui. Quando a gente tem o Koji falando que era uma paixão platônica pela esposa do cara e tal, ele já tinha se tocado, que o cara já tinha ficado com a esposa dele. E aí é quando tem uma das cenas para mim que é a melhor cena do filme, que tá os três no carro, o Yusuke, Koji e a Misaki, que ela tá lá dirigindo, os dois estão conversando no banco de trás, e aí é quando fica claro uma tensão absurda entre os dois, porque os dois são apaixonados pela mesma mulher. O Koji fala que só foi platônico, mas enfim. E aí é quando o Yusuke conta que a mulher dele teve um problema quando a filha dele faleceu, de travar de forma criativa. E aí os dois descobriram que o sexo destrava isso, né? Porque faz ela ficar criativa, escrever histórias, enfim. Ela começou a escrever roteiros a partir disso. E aí a gente percebe uma história no começo do filme. Tem uma história lá ecoando, e quando eles estão conversando, essa história, ele fala assim: o final da história é aqui. E aí o Koji fala: não, a história não acaba aí. Então é meio não, né? É uma confirmação que ela transou várias e várias vezes com o Koji, É né? curioso. É porque, assim, a primeira cena do filme é o casal ali, né, na cama, e eles estão falando dessa história. Então eles estão ali conversando e tal, e ela vai falando a história enquanto eles começam a transar ali. E assim, quando o Koji tenta falar com o Yusuke, ele
fica muito preso, ele não quer revelar nada e tal. Mas nessa cena do carro é quando ele finalmente resolve abrir o jogo. Ele fala: não, é isso. Minha esposa começa a contar essas histórias e no dia seguinte ela me pergunta para ver se eu lembro de alguma coisa. E é interessante porque, para você ver, né, o quanto a esposa dele, a Otto, ficou com o Code, porque se o Yusuke sabia só até um pedaço da história, aí o Code fala: não, a história continua, né? E ele começa a falar e você acha que é só mais um pedaço da história. Não, ele conta um negócio enorme que não termina, né? E tipo, né, eles não explicam, né? Nunca falam na tua cara, não, eu estava com sua esposa. Ele não fala isso. Só que você, de tanto ouvir a história, você vai ficando, caramba, né? Olha que coisa absurda, né? E realmente essa cena, ela chama atenção. E é curioso, porque o Yusuke tá dando só uma carona pro Code ali. Só que é uma história tão longa que parece que os caras estão indo para outra cidade, assim, uma viagem enorme que não termina, assim. E a extensão do trajeto ela é tão grande quanto precisava para o cara contar tudo, né? Ele fala assim de uma história enorme, né? Você sabe que essa cena para mim roubou todo o filme, porque o que vem depois, que é o que conclui a história entre ele e a motorista, né, o elo deles, foi bonito, teve impacto, teve, mas não teve o impacto dessa cena. Acho que essa cena roubou o filme inteiro, por isso que eu falo que o Hidetoshi Nishijima e o Masaki Okada, eles roubaram a cena. Os dois discutindo o tempo todo e é uma tensão no ar entre os dois. Acho que não tem para ninguém essa cena dos dois terem ficado com a mesma mulher e o outro saber mais detalhes do que ele, né? Do que ele próprio. Né? É que depois dessa cena a gente vai ter a conclusão da história da Misaki. Ela não queria muito também falar do passado dela, só que ela vai se abrindo cada vez mais pro Yusuke, até que tem um momento que eles vão até um lugar que ela trabalhou, que era uma empresa ali que cuidava de lixo e tal, ela transportava caminhão. Pouco depois disso, né, ela acaba levando ele para mostrar onde ela morou, o lugar que ela morava com a família, que era num morro onde teve um desabamento e onde a mãe dela acabou morrendo. Então ela conta várias coisas do passado, fala que a mãe dela abusava dela, batia nela, fala que a mãe dela tinha dupla personalidade, vários pequenos detalhes assim. E a gente vê o lugar ali que tá cheio de neve, né? E a casa dela tá, além de ter sido demolida, tá toda, né, coberta de neve, ela quase não reconhece o lugar. Então esse momento aí é meio que contado o passado, né? Finalmente ela fala para alguém do que aconteceu ali. E a gente vê ela contando para ele, eles se abraçam, tal, e parece que eles se libertam de todo aquele passado ruim que eles tiveram. Essa história, né, do filho do Yusuke que faleceu quando era muito pequena, tal, é curioso, né? Porque a filha dele, se tivesse viva, estaria com a mesma idade da Misaki. Então, dá para entender um pouco ali que é como se ele tivesse adotado ela ali, né? Ele, já que ele não tem a filha que ele queria, né? Ele passa a meio que ver aquela garota ali como se fosse a filha dele. E ela não tem os pais, então dá para entender um pouco disso também, né? E assim, a gente tem aquela cena final ali que é bem. É uma cena que não explica quase nada, né? Mas ela tem vários elementos nela, né? Uma delas é que a gente vê que a Misaki ela tinha um corte no rosto que aconteceu por causa do desabamento da casa e tal. E ela nunca quis tirar aquilo, né? O Yusuke até fala para ela que é possível retirar aquilo com uma cirurgia, mas ela sempre quis manter aquela lembrança. E na última cena ali a gente vê que ela fez, né? A cirurgia e tirou. Então ficou só um resquíciozinho assim, mas você percebe que ela já deixou aquilo para trás, né? E a cena se passa na Coreia, né? Teoricamente, né? É, tem isso também. É uma coisa engraçada que esse carro que eles usam, que é o Saab 900, ele tem a direção do lado diferente, né, do que é usado no Japão, né? Aí quando termina o filme, que a gente vê que a Misaki tá na Coreia, aí ela tá do lado certo, né? Ali do volante, né? O carro tá no país certo, né? Que deveria estar. Ela tá com o cachorro, né? Então eu achei uma cena, um epílogo, né? Podemos dizer assim, né? Porque ela tem várias simbologias, mas que se você não prestar atenção é uma cena totalmente pode soar sem sentido, né? Ela tá com o carro que era do Yusuke, que ele usava o carro para se manter preso no passado, né? Onde ele ouvia a fita com a voz da mulher dele. Era uma coisa que ele nunca queria se desfazer, porque ele não queria largar o passado. Ele deu o carro para ela. Eu não entendi exatamente por que ela foi para a Coreia do Sul com esse carro, mas tudo bem. E também não entendi direito por que ela tá com o cachorro do casal coreano lá, né? Então, ela pegou assim vários elementos de outros personagens e tá ali. E a gente vê ela indo embora pela estrada,
e é isso, né, que aparece ali no final. Talvez eu vou ter que assistir de novo para ver se eu entendo porque ela tá com o cachorro do casal ali, né? Mas talvez é porque o casal se mudou para Coreia, a região onde é Hiroshima, ela é mais perto da Coreia, né? Então dá para ir de balsa, dá para ir, enfim. Eu acho que tem sua simbologia, né? Ela pode estar visitando, ela pode de repente ter largado tudo do Japão e ter ido morar lá com o casal na Coreia do Sul. Pode ser mil coisas, né? Ou pode ser só o mercado coreano no Japão, né? E a gente acha que ela tá na Coreia, né? Mas lá dá pra ver que quando ela tá no mercado tá em coreano, as placas do carro estão em coreano e na estrada tem uma placa também escrita em coreano. Então, assim, ela mudou de país. E tem outra coisa que a gente vê que desde a hora que ela tá lá dentro do mercado, ela tá sempre com a máscara e quando ela entra no carro ela tira. Então, não sei se aí é uma alegoria ao Covid, né? Pode ser que seja, porque na verdade tem umas curiosidades, né? O filme, ele era originalmente para se passar em Busan, na Coreia do Sul. Só que por conta da Covid e tal, acabou não rolando. Então acabou que mudou para Hiroshima, né? Então talvez eles tenham feito essa citação ao Covid no final do filme aí, por conta dessa também mudança de região aí. E uma outra curiosidade é que esse carro aí, o Saab, ele era para ter sido um modelo conversível amarelo. Só que para dar aquele destaque ali com a região lá de Hiroshima, né, cheia de neve, toda branca, eles quiseram pegar um carro vermelho para dar esse contraste de imagem aí. E ficou legal. Eu acho que realmente se fosse o carro amarelo não ia aparecer tanto assim, né? Vale a curiosidade, né, que Hiroshima e Busan são próximos, né? Então tem sua verdade ali, né? Eu não sabia da curiosidade até o Sérgio falar agora, mas geograficamente os dois lugares são muito perto. E agora que a gente já falou tudo do filme, com spoiler, sem spoiler, enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Se a sua interpretação do final do filme é diferente, deixa aqui embaixo. De repente você tem uma outra versão que pode nos surpreender aqui. Vai que você acha que todo mundo morreu e a garota herdou o carro e o cachorro, né? Pode ser, não sei, né? Eu não acho que foi isso, mas, né? Como o final é um pouquinho mais vago. Mas enfim. E assim, se você acompanhou até aqui, é porque você gostou do vídeo, você gostou do conteúdo, então você pode agradecer a gente, deixando uma curtida aí. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que a gente postar por aqui. E a gente se despede essa semana, né? Que a gente tá falando agora do filme com spoiler, mas também veja o vídeo sem spoiler. Logicamente, né? Não se esqueça de que na próxima semana a gente volta em mais outro vídeo aqui no J8. Então, até lá e eu vou dirigir o meu carro. Ninguém toca nele.